Que possamos, Senhor, ser os teus trabalhadores, as pessoas as quais o mundo necessita de calma, de paz, de união, de confraternização. Que possamos, Jesus, espalhar a tua boa nova a todos os lares aos quais nós somos convidados, levar a nossa família a essa paz deixada na codificação, através do nosso irmão Kardec, e que possamos, assim, seguir os teus passos, para que nos tornemos espíritos ainda melhores. Que os anjos de luz, os nossos mentores, nos guiem no nosso caminho, na seara do bem, do trabalho, com Jesus. E que possamos hoje, nas palavras desse nosso querido Rondal, tirar bons ensinamentos e boas oportunidades de melhora para a nossa evolução. Que assim seja. Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, nessa tarde gostosa, nesse último sábado de novembro, um ano se encerrando, o mês que passou, com certeza, um ano, na verdade, não um mês, que passou muito rapidamente para todos nós. Então, que nós possamos, todos os dias, aproveitar da melhor forma possível a bênção, o dom da vida. E principalmente, se esse dom da vida, nós pudermos desfrutar deles em companhia daqueles que nos são caros, a nossa família. Por isso, nós vamos tratar hoje desse tema, o sentido da família. Bom, hoje a gente precisa entender um pouquinho sobre o verdadeiro sentido da família. Essa é uma temática que foi dada pela área da família, sob a inspiração, né, do irmão Camilo, da psicografia de Raul Teixeira, de um livro chamado Desafios da Vida Familiar. Então, um livro que aborda vários desafios do nosso cotidiano, temas polêmicos, que eu recomendo a todos uma leitura. É uma leitura simples, uma leitura gostosa, um livro muito simples de se ler, e que certamente trará muitas reflexões e muito entendimento para nós. Bom, aqui não tem como não falar sobre comentar a questão 775 do Livro dos Espíritos, que ele trata justamente sobre a parte da nossa família. Kardec pergunta aos espíritos: qual seria o efeito do relaxamento dos laços de família sobre a sociedade? Naquela época ainda não existia, mas a gente pode dizer que já começou ali um corte rápido, né? De forma sucinta responderam: uma recrudescência do egoísmo. Simples, direto e objetivo. Então, o que é a família? Qual é o sentido da família? Bom, a família não é uma construção meramente social, mas ela é uma agremiação, uma construção espiritual divina. Cada lar ela é formado por espíritos que se reencontram, e dentro daquele reencontro nós temos a oportunidade de reajustes, nós temos a oportunidade de aprendizado, de crescimento e de auxílio mútuo. Então, por isso que o lar ela é a porta de entrada desse espírito reencarnante. É ali naquele meio que esse espírito vai desenvolver e vai receber tudo aquilo que ele precisa para acomodar as suas inquietações, fazer os seus resgates e assim seguir a sua marcha evolutiva. Bom, se o núcleo familiar é a entrada do espírito reencarnante, como é que eu devo ter esse núcleo familiar? Obviamente, um núcleo familiar com uma família estruturada, uma família pautada em valores morais, que possam efetivamente transmitir isso aos seus filhos, a possibilidade desse espírito reencarnante ali ter sucesso
na sua encarnação, ela é muito maior. Encontrar uma família equilibrada, uma família onde se realmente transmita valores espirituais, a gente já tem aí, eu digo para vocês, quase 50% do êxito desse espírito. Se nós pegarmos ali o capítulo 22 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec abre ele praticamente dizendo o seguinte, que num casamento, o que tem de valor material não é nada mais, nada menos do que a união sexual. A união sexual desse casal, que vai o quê? Que vai formar um corpo. E é através desse corpo que se possibilitará a vinda desse espírito. Vai entrar nesse lar. Mas será que Deus quis que somente houvesse uma questão material? Algo que é tão frágil? Algo que é perecível? Obviamente não. Deus quis também, dentro da lei do amor e da divindade, que esse casal, através da sua união, que eles pudessem transbordar para aqueles filhos o seu amor, que fosse os dois auxiliar a esse filho, auxiliar esse espírito. Aqui ele está dizendo o seguinte, em palavras mais simples, vocês estão deixando de ser um casal e a partir do momento que vem esse filho, aí se torna o quê? Uma família. Esse é um passo que nós estamos dando muito importante. O ato de renascer, ele nos traz um propósito superior. Um propósito que através da engrenagem familiar, que cada filho, ele vai o quê? Ele vai aprender a conviver em sociedade. É o primeiro convívio em sociedade que ele tem é dentro do núcleo familiar. Por isso eu reforço, mais uma vez, a importância de nós termos um núcleo familiar equilibrado. Um núcleo familiar onde a gente passe valores morais aos nossos filhos. E graças a esse esforço que nós nos empreendemos na convivência de 3, 4, 5, 6 pessoas, ou talvez 2, caso haja o falecimento, a perda de um dos pais, isso pode acontecer, é que esse viajante dessa esfera que aqui se encontra, reencarnando, ele possa receber toda a estrutura psíquica e seguir saudavelmente, psiquicamente falando, a sua trajetória. Então, é na infância, principalmente, que essa criança, nós temos oportunidade, as maiores oportunidades de moldar o caráter desse espírito. Porque esse espírito que ali fez, que ali chegou, ele tomou um corpo de carne. Mas é um espírito que traz o quê? Pode ser um espírito muito mais velho até do que nós, que vai trazer as suas reminiscências, ele vai trazer a sua carga, que ele já carrega de várias outras encarnações. Então, desde tenra idade, nós temos a oportunidade de ir moldando, de lapidando o caráter desse espírito, a partir do momento em que ele apresenta as suas características. E será que através disso a família ela pode influenciar na melhoria da sociedade? Vamos fazer o seguinte raciocínio. Se nós temos a oportunidade de moldar esse espírito, de dar a ele condições psíquicas e morais, é o mesmo do que nós estamos estruturando quem? O caráter do general, é o caráter do soldado, é o caráter do juiz, é o caráter do promotor, é o caráter do político, é o caráter dos nossos governantes, é o caráter do policial, mas é também o caráter daqueles que optaram por seguir, talvez, através do seu livre-arbítrio, um caminho, digamos, não adequado, digamos, um caminho às margens da lei. Vocês entendem, pessoal, que nós, depois que nos transformamos em adultos,
Nós somos os responsáveis para conduzir a nossa sociedade, seja em qualquer posição que nós estejamos, seja como estas que eu acabei de falar, mas seja no dia a dia, como médico, como dentista, como motorista, como um operário simples. Tudo depende de nós. Então, olha só a importância, olha a missão que nós temos enquanto pais de ajudar na transformação dessa sociedade. Mas para isso não basta a gente dar só amor e carinho. É preciso que nós, como pais, que a gente dê também, que nós imponhamos limites. A gente vê hoje uma dificuldade muito grande dos pais em dar limites. Muitos pais simplesmente delegam isso às escolas, delegam aos avós, porque a criança, por determinada condição financeira, aquele pai ou aquela mãe não teve como colocar numa escola, mas mesmo que colocasse numa escola, ali essa criança vai ter uma educação técnica. A educação moral somos nós. É pai e mãe, e isso é indelegável. Nós não delegamos. Então, os limites, o que é o limite? É simplesmente o limite do bom convívio. Aí a gente começa a educar. É o bom convívio. É onde a gente pode ir sem prejudicar a nós e a outros. Esses são os limites. Quando nós trafegamos, por exemplo, numa via, numa estrada, onde se tem uma faixa contínua amarela, ela está dizendo que aqui é o limite onde eu posso ir com o meu carro. Eu não posso passar desse limite, porque se eu passar desse limite, provavelmente eu vou causar o quê? Prejuízo a outrem ou a mim mesmo. Se eu vou num parque de diversões com os meus filhos pequenos, todos os brinquedos têm os seus limites de altura. Não é verdade? Quem já levou os seus filhos em algum parque, tem ali os limites. Criança até 1,20, aqui pode entrar, aqui até 1,30. E se eu passar desse limite, o que vai acontecer? Vai afetar a minha segurança. Opa, como assim? Então, peraí. Então, limite tem a ver com o quê? Com segurança. Está tudo relacionado, meus amigos. Então, quando nós vamos dando limite aos nossos filhos, a família vai dando limite a esses filhos, de certa forma, a família também está dando o quê? Está transmitindo segurança para esses filhos. A primeira lição que o pai e a mãe devem aprender, é uma coisa meio dura, é que eles não vieram aqui, pai e mãe não veio para ser amado pelos filhos. Como assim? Pai e mãe não veio para ser amado pelos filhos. O pai e a mãe vai conquistar o amor desses filhos através das suas ações, através da educação que esse pai, que a sua mãe vai dar para esses filhos. Que quando esses filhos se sentirem seguros, eles vão ser agradecidos pelos seus pais. Outra lição, pai e mãe não veio para agradar, eu vou agradar meu filho. Vocês vieram aqui, nós viemos, que eu também sou pai e mãe, a gente veio aqui para ensinar disciplina. Disciplinar os nossos filhos. E nós não precisamos ter medo disso, porque nós temos a autoridade de pai e de mãe. Isso chama-se autoridade. E nós, como autoridade, nós devemos exercê-la. Nós não podemos ter medo de exercer essa autoridade. Satisfazer, meus amigos, desejos e pagar contas, isso não resolve. Pode ajudar. Porque muitos de nós que hoje temos uma condição financeira melhor, mas que no passado nós tivemos que lutar muito para termos essa condição hoje, muitos de nós vão dizer, eu não quero o que o meu filho passe pelo que eu passei. Só que a gente tem que mostrar aos nossos filhos que antes dele ter alguma coisa, ele precisa atender alguns requisitos para chegar naquele objetivo. Ou seja, primeiro eu entrego, primeiro eu mostro, depois eu recebo. O que vem antes? O que vem antes? Vem o plantio ou a semeadura? É simples.
Primeiro semeiem. Depois, os nossos filhos, eles terão direito de colher. Ceder para agradar não é educar, é fraquejar. E nós não podemos ser fracos. Principalmente nesse momento em que nós estamos atravessando, que nós chamamos de transição planetária. Mas eu me separei. E agora, o que eu faço? Eu e minha esposa, a mãe dos meus filhos, por exemplo, nós nos separamos. Será que a separação rompe o vínculo familiar? Será? Não, gente. A separação não rompe o vínculo familiar. A separação não rompe o nosso compromisso como pai e mãe de educar esses nossos filhos. Alguém já ouviu falar de ex-mãe? Eu nunca ouvi falar. Não existe, gente, ex-mãe. Não existe ex-pai. Ah, eu vou agora pegar o meu ex-filho para a gente tomar um café. Não existe. O vínculo familiar, ele perdura. O que termina é uma relação entre homem e mulher. Marido e mulher. Não a família. A família, ela perdura. E muito interessante falar sobre separação. Eu vou ter que fazer um adendo aqui, porque nós estamos falando sobre a importância da família. E é importante nós entendermos que mesmo separado, o nosso vínculo ele continua. A nossa obrigação. O que fizeste dos filhos dos quais eu vos lhe confiei? Está lá no Evangelho. Nós seremos questionados. Ah, eu deleguei para o meu marido, porque o meu marido me traiu, então, ó, ele que se vire. Não. O problema é seu também. O problema é muito maior dele ou dela de ter cometido tal ação. Mas nós somos corresponsáveis. E toda ação nefasta que nós fizermos para prejudicar, usando os nossos filhos para prejudicar aquele cônjuge, tudo aquilo que acontecer com esse filho vai se voltar para nós. Não se preocupe, é a lei de causa e efeito. E dessa, meus amigos, dessas ninguém escapa. Vou trazer aqui muito sucintamente o que Emmanuel fala sobre a separação. Ele fala no capítulo 8 do livro Vida e Sexo. Então ele ensina o seguinte: ocorre, no entanto, que a sabedoria divina jamais instituiu princípios de violência. E o espírito, conquanto em muitas situações de agrave dos próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, modificar, recusar, discutir ou adiar transitoriamente o compromisso que ele assumiu. O divórcio, pois, baseado em razões justas. Aqui ele traz razões justas. Cada um vai ter a sua razão. Cada um acha que tem a sua razão justa. Mas ele fala realmente de razões justas. É providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Então, mais uma vez, ele fala que os casais que se separarem, eles continuam tendo a obrigação enquanto família. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas eu fiz reflexionar e realmente faz sentido. Faz sentido. A educação, a responsabilidade, ela perdura. Até o momento em que nós seremos cuidados pelos nossos filhos. Porque é assim a lei da vida, né? Nós cuidamos, mas um dia nós também seremos cuidados. Mas tem uma coisa que anda acontecendo cada vez mais aqui na nossa sociedade humana. Kardec, em uma das suas obras póstumas, ele diz, intitulado A Regeneração da Humanidade. É um artigo fantástico que Allan Kardec escreveu. E ele fala o seguinte, dentre várias coisas, sinais que ele diriam, né, que ele diz naquela época, que nós saberíamos que estávamos vivendo a transição planetária. Suicídio de crianças, isso ele falando em 1869. Mas uma das coisas que ele fala, e que me chamou muita atenção, que me trouxe muita esperança, ele diz o seguinte: olha, o fim do mundo não é o fim do mundo material.
não é a extinção da humanidade, como muitos apregou. É o fim das ideias. É o homem velho que se vai e o homem novo que chega. É o fim dos preconceitos. É a era do amor, a era da caridade. As famílias hoje, a gente tem percebido as transformações sociais. Então nós temos aquela família tradicional, aquele núcleo tradicional, que é o pai e a mãe, ela está sendo modificada. Ela está sendo extinta? Não. E não vai ser. Mas ela está sendo modificada. Ela está sofrendo algumas alterações, algumas transformações. Pai somente, né? Pai somente, mãe somente, avós, o avô e a avó que assumiu aquele filho, ou um vizinho, ou alguém que assumiu aquela criança. Mas a gente tem visto também um deslocamento da família tradicional, o qual as famílias estão sendo constituídas através de seres que nós chamamos da mesma polaridade sexual. O que eu estou dizendo com isso? Nós estamos falando sobre famílias que estão sendo constituídas por casais homossexuais. Nós temos visto isso cada vez mais na nossa sociedade. E cabe vários questionamentos. O homem velho, muito provavelmente, ele vai olhar aquilo com certo preconceito. Ele vai achar que aquilo não é algo natural. Já o homem novo, ele não vai olhar com os olhos somente da matéria. Ele vai ter um olhar espiritual. Ele vai olhar aquele ser, ele vai dizer assim, ó, naquele corpo tem uma alma encarnada como eu. Uma alma que sofre, uma alma que espia, como eu sofro, como eu espio. Ele está numa sintonia, numa polaridade sexual diferente da minha. O que eu quero dizer com isso? Que é um ser humano igual a nós. É um ser humano igual a nós. É igualzinho a nós. É um ser que sofre, é um ser que ama, é um ser que passa por dificuldades. Só que essa encarnação, ele veio numa polaridade sexual diferente da minha. Aqui não é o momento dessa explanação para falar sobre os motivos da homossexualidade. A espiritualidade hoje, através de obras de Emmanuel, através de obras do Chico Xavier, do próprio Divaldo Franco, ele deixa muito claro os porquês. Então a gente não vem aqui falar dos porquês, e sim da importância de nós desconstruirmos esse nosso olhar, desse homem velho, olhar com esses olhos da matéria e começar a enxergar esses nossos irmãos de forma fraternal. Eu deixo aqui uma coisa, meus amigos. O pai criador, ele sempre vê, sabe o quê? Ele sempre vê as intenções que aspiram às ações. Se a gente vê um casal homossexual, masculino ou feminino, que adota uma criança, mas esse casal, ele transborda de amor por essa criança, e eu tenho um casal de amigos, onde eu trabalho, que são exemplos. Cuida melhor da filha do que muitos casais heterossexuais. Porque eles colocam amor. Eles colocam amor no cuidado, no trato com aquela criança, com aquele ser. Isso independe de inclinação sexual. Então, o bom senso aplicado ao conhecimento espírita, porque se nós olharmos as obras de Kardec, lá na época não vai falar sobre isso. Até mesmo porque as revelações elas são feitas a partir do momento que nós estamos preparados para ouvi-las. Né? Olhos de quem tem que ver e ouvidos de quem tem que ouvir. Então nós estamos chegando agora nesse momento onde nós precisamos desconstruir esse homem velho e fazer isso. Então eu faço um convite para a seguinte reflexão, meus amigos. O que é melhor para essa criança que foi relegada ao abandono daqueles pais biológicos? Que ela seja criada por um casal homoafetivo, onde ela receba um lar, receba carinho,
receba valores morais? Ou deixar essa criança abandonada na sarjeta para que a vida, para que a rua cuide dela? Vamos pensar. É o convite da desconstrução do homem velho e deixar que o novo homem entre. E a desestruturação das famílias. A gente tem visto cada vez mais uma desestruturação. Eu não fiz o trava-língua, pessoal, vocês me desculpem. Mas é a desestruturação. O que isso acontece? Olha, 2 motivos. Primeiro, são aqueles espíritos que ainda não atingiram a maturidade suficiente de entender o valor da família. E tudo isso que eu já expliquei aqui antes. Então, para esses espíritos, a família é apenas uma convenção social estipulada, blá, 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 porque o que vale mesmo é o livre ser feliz. Eu sou feliz de qualquer forma. Então, são os espíritos imaturos que vão precisar de muitas outras encarnações até entenderem essa necessidade e essa importância, estarem preparados para assumir dentro do seu lar um espírito onde ele possa transmitir amor, onde ele possa transmitir educação e fazer com que esse espírito replique na sociedade esses valorosos ensinamentos que ali ele recebeu. Mas tem uma outra questão. Tem um outro componente, eu vou acelerar aqui porque nós já estamos chegando no final, mas tem um outro componente que está influenciando de forma muito contundente nas famílias. As trevas, os espíritos trevosos, nós estamos num momento agora de transição. Então esses espíritos, muitos deles, sabem que serão exilados daqui. Mas eles querem continuar aqui. Então quanto mais eles puderem atrasar esse processo, eles vão atrasar. E eles são muito inteligentes. Muito mais inteligentes do que nós pensamos. E eles já sabem perfeitamente, se eles querem atrapalhar o processo de evolução da nossa Terra, do nosso orbe, eles vão atuar onde? Na família. Eu não disse antes que a família é o núcleo onde nós recebemos o espírito e damos todas as condições para ele ter o sucesso? Então vamos desestruturar essa família. Se essa família está desestruturada, quando chegar esse espírito ali, ele não vai ter sucesso, vai ser mais um fracassado. Aí ele retorna lá para a espiritualidade e continua e vai sendo postergado. Esses espíritos, eles abominam a ideia da criação, da divindade, por incrível que pareça. Mas não se preocupem, cedo ou tarde, todos nós seremos espíritos puros. Até mesmo esses seres trevosos, um dia eles serão espíritos puros. Felizes daqueles que podem antecipar o seu progresso, a sua marcha evolutiva. Mas, Dalto, mas por que Deus permite que esses espíritos atuem na família dessa forma? Deus permite porque esses espíritos, da mesma forma que as moscas, elas enxergam, elas farejam as chagas, esses espíritos, eles veem as nossas vicissitudes. E ali é onde eles atuam. Ele vai ali, ele sabe que aquele ali ele tem um problema com o alcoolismo, ele vai lá. Aí o cara vai encher, traga lá e bate na mulher, bate na criança. Aquele espírito mais sensualizado, o que ele vê? Aquela minha colega de trabalho, ou aquela lá, eu acho que ela tá dando mó, tá me querendo, assim. Aí esse espírito vai lá, traição. E assim as famílias vão sendo desestruturadas. E quando isso acontece, quando esse casal se separa dessa forma, esquece. Acabou. Não tem perdão, não tem conciliação, não tem nada. Aí é mais um irmãozinho nosso que volta lá para a Universidade das Trevas e ganha uma medalhinha de missão concluída. Bom, como nós podemos fazer para evitar isso? Já que Deus permite, e sabe por que Deus permite que isso aconteça? Provas e expiações. Para que nós sejamos provados e que nós passemos por as nossas expiações. É só por isso. 2 remédios para combater. Primeiro, orai e vigiai. Oração, água e alongamento faz bem a qualquer momento. A gente pode orar em qualquer lugar. Qualquer. Pessoal, qualquer lugar. É conexão. É ligar o nosso Wi-Fi, já está conectado. Segundo, evangelho no lar. Façam o evangelho nos lares. Criem uma fortaleza ao redor
das suas famílias. Convidem para dentro das suas casas Jesus. Convidem para dentro da sua casa espíritos abnegados que todo momento descem a terra em marcha, em missão. Convide eles para ir lá na sua casa. Vai lá dar uma voltinha, ver como é que está o ambiente. Aí eles chegam lá, convidam o irmãozinho que estava ali, convida outro, faz uma limpeza da psicosfera e vida que segue. Meus amigos, acabei alongando um pouquinho mais, mas eu agradeço a atenção de todos vocês nessa tarde gostosa. E dessa forma eu convido que vocês fiquem na melhor e mais confortável posição possível, fechando os olhos, mentalizando a imagem do nosso Mestre Jesus, aquele nosso amigo, inseparável de todas as horas, e agradecendo pelo dom da vida, agradecendo pela família, agradecendo simplesmente pelo despertar dos olhos no dia de hoje, e de poder estar aqui nessa casa, recebendo todas essas energias positivas, esses fluidos benéficos, que esses fluidos entrem em nossos corpos e reconstrua e regenere tudo aquilo que precisa ser construído e regenerado. Senhor Jesus, que abençoe a nossa vida, abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos lares. Muito obrigado e que assim seja.